Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios dos Bebês, e aqui eu falo tudo o que gestantes e puérperas precisam saber para ter uma amamentação tranquila, descomplicada e sem dor. Eu sou a Marina Barrada, sou psicóloga, sou consultora em aleitamento materno e hoje a gente vai falar sobre os bebês que usam bico artificial, mamadeira, chupeta, bico de silicone, copo de bico macio e não desmamam. Que bebês são esses? Onde é que eles vivem? Queremos saber, queremos descobrir a fórmula mágica para a gente manter essa amamentação. Bom, o que acontece aí na imensa maioria das vezes, né? O que a gente tem é uma difusão muito grande dentro da cultura, né? O normal, o mais comum que a gente vê, são bebês que usam mamadeira e chupeta, né? E por isso a gente tem índices tão grandes de desmame. Por que isso acontece? Porque toda vez que a gente introduz qualquer bico artificial na vida de um bebê, seja mamadeira, seja chupeta, a gente já promove uma alteração em todo o funcionamento dessa musculatura orofacial do bebê. Então, o que a gente tem é que no seio, né, todo o formato, toda a textura do seio materno, ele exige do bebê uma movimentação super complexa nessa mama, coordenando a língua, a respiração, a deglutição, todos os movimentos onde esse bebê vai projetar esse queixo para fora, para conseguir remover o leite adequadamente dessa mama. E quando a gente coloca o bico artificial, o bebê tem uma movimentação muito mais simples, ele utiliza muito menos músculos do que ele precisa utilizar para remover o leite de dentro da mama, enquanto que para mamar no seio, o bebê precisa avançar a mandíbula e fazer esse movimento, né, para poder trazer o leite, ao mesmo tempo que ele está acoplado na mama para poder engolir. Na mamadeira, ele só precisa fazer o abre e fecha, que o trabalho todo é feito pela gravidade. Então, ele não vai trabalhar a parte da musculatura, né, do queixo, nem da língua adequadamente. Isso tudo vai promover um bom desenvolvimento dessas estruturas para que ele possa ter uma fala adequada, para que ele faça uma boa introdução alimentar. Tudo isso vai ser impactado pelo uso do bico artificial. A gente tem um abaixamento dessa língua e essa língua ela fica para trás. Então, essa língua ela não faz uma movimentação tão ampla quanto ela faz na mama para remover, né, o leite do seio, que é a protagonista principal na remoção do leite do seio, é a língua. Ela tem que ir lá embaixo do mamilo e fazer um movimento de onda para poder então remover esse leite. E na mamadeira não, ele só faz um abre e fecha, a gravidade faz o trabalho de mandar o leite para baixo, mesmo nessas mamadeiras que se vendem como que imitam seio, que tem a textura igual do seio, que tem controle de fluxo, mas na verdade a gente sabe que nada disso existe, que nenhum bico artificial, por exemplo, é capaz de preencher a cavidade oral do bebê. Quando o seio preenche toda a cavidade oral do bebê, o mamilo tem que ir lá no fundo da garganta do bebê. O bico da mamadeira não, né? A língua fica totalmente para trás, né? Ela não faz o trabalho adequado e o bebê recebe o acesso ao seio, depois ele recebe o acesso à mamadeira, ele percebe essa diferença e a imensa maioria dos bebês começa a partir daí então a dar sinais, né, de confusão de fluxo, né, ou confusão de bicos, e começa ali a mamar menos tempo no seio, né, começa a virar o rostinho, começa a chorar quando é colocado na posição para mamar, começa a ficar muito irritado, prefere sugar a chupeta ao seio para dormir, começa a morder a mãe também, isso é um sintoma muito comum. Começa a machucar o seio da mãe, porque ele começa a querer reproduzir o mesmo movimento de abre e fecha que ele faz na mamadeira no seio, e ele começa a fazer um padrão mordedor no seio, e isso leva a mãe a fissuras, a sensação de que o mamilo está assado, e tudo vai virando uma bola de neve. A partir do momento que o bebê recebe a mamadeira, a mãe também deixa de produzir leite, porque o bebê está pulando a mamada, e isso manda para nós, para dentro do nosso corpo, uma informação de que ninguém está precisando daquele leite, então não preciso produzir leite. O que eu tenho? Uma queda na minha produção. E o bebê, quando vem mamar, ele não recebe o mesmo fluxo da mama, a gente está mesmo com uma produção de leite mais rebaixada. E o resultado disso, infelizmente, é o desmame precoce. Mais cedo ou mais tarde, a imensa maioria dos bebês que tem contato ou com a mamadeira ou com a chupeta começa a dar esses sinais de que vai desmamar, né? Quando é o caso aí da chupeta, é até bem mais fácil, que é só pegar a chupeta, pegar uma tesoura, cortar e jogar no lixo. A gente consegue ali, com muita paciência, com muito amor, reverter a situação, embora
né? A gente sabe que isso pode demorar um pouco, a gente vai precisar ali trabalhar, né? Mas se o bebê tem contato só com a chupeta ou só com a mamadeira ou com os dois, em algum momento é muito provável que o seu bebê comece a dar esses sinais, tá? Então, o que acontece é que a gente vai ter um enfraquecimento de alguns músculos que não vão conseguir trabalhar adequadamente no seio e o bebê começa a esquecer como é que faz para mamar no seio e começa ali a rejeitar a mama, vai apresentar uma série de dificuldades ali de desenvolvimento, dessa protrusão da mandíbula, que é o que é? Quando o bebê nasce, ele tem um queixo mais retraído, ele tem um queixo um pouco mais para trás. E à medida que ele vai mamando, esse queixo precisa se projetar para frente. Isso é natural, isso é saudável, isso é o primeiro tratamento ortodôntico que o nosso bebê faz. Enquanto a gente põe o bico artificial, a gente impede todo esse trabalho. Além disso, a gente também vai prejudicar o posicionamento da arcada, né? E uma série de outras questões. Vai também favorecer o risco do aparecimento de infecções de ouvido, né? Outros tipos de infecção também. E queda também na produção de leite da mãe. Então, a gente vai ali criando um efeito que muitas vezes, na imensa maioria das vezes, a gente sabe que as estatísticas mostram que o bebê é levado ao desmame precoce, que é um desmame anterior aos 2 anos de idade. Todos os órgãos de saúde preconizam que o ideal é que o bebê mame até os 2 anos de idade, né? A livre demanda até os 6 meses, e a partir dali começa a complementação com a alimentação sólida e o bebê vai continuar mamando no seio da mãe e se alimentando de comida, mas quanto mais o bebê mamar, melhor, né? Então, os desmames precoces, né, acontecem pelo contato, então, com o bico artificial. Quando a gente coloca uma chupeta ou uma mamadeira ou os dois na vida do bebê, nós estamos assumindo, então, o risco dessa roleta russa. Ninguém sabe que dia que ela vai chegar. Tem mães que dizem pra mim, Marina, mas eu só dou uma mamadeira à noite pra ele dormir. E aí, de repente, aquele bebê começa a fazer a confusão de fluxo. Sim, é possível que ele receba só uma mamadeira por dia e em algum momento ele começa a rejeitar a mama. Eu só dou a chupeta para ele dormir. Sim, é possível. Não existe um uso controlado do bico artificial. Você não tem nenhum controle, na verdade, sobre o impacto que o bico artificial vai causar na vida do seu bebê. Na verdade, esses impactos, eles são quase que imperceptíveis para quem não entende sobre anatomia oral, né? São impactos que só um profissional é capaz de entender e de verificar. Então, não é só que vai estragar o dente do bebê, né? E aí depois a gente coloca um aparelho, né? São outras questões também envolvidas, sem falar no prejuízo que é você retirar a alimentação no seio do bebê, que é essencial para que ele se desenvolva, não só do ponto de vista orofacial, né, de todas essas estruturas que precisam ser desenvolvidas, mas também relativamente à colonização do corpo do bebê, da imunidade, de todo o desenvolvimento que ele vai fazer ali, né, também do sistema imunitário dele, da parte alimentar, né? Então, não existe nenhum uso controlado de bico artificial. O que a gente sabe é que os bebês que entram em contato com esses bicos, em algum momento eles vão desmamar e isso não está no nosso controle. Então, se você quer garantir uma amamentação tranquila, sem sustos, né? Porque é um susto, a mãe fica frustrada quando ela começa a ver que o bebê tá fazendo ali, rejeitando a mama, começou a mamar menos vezes, ou então às vezes não é um processo gradual, às vezes o bebê um belo dia acorda e não quer mais mamar no seio, ele começa a fazer ânsia de vômito, começa a ficar muito irritado. Então, é muito frustrante quando a mãe não conhece isso, não sabe dessa informação, e de repente o bebê dela desmama e ela não estava preparada, né? E isso é muito, muito comum, infelizmente, porque muita gente não sabe nem que os bebês podem viver sem chupeta e sem mamadeira. Acham que é um item obrigatório na vida deles, quando na verdade não é um item completamente opcional. Então, se você precisa fazer alguma complementação, faça de modo seguro, use aí um copinho, uma colher dosadora, prefira outros artefatos do que a mamadeira e a chupeta. Os bebês podem desmamar depois de estarem grandes, tá? Eu vou começar na água com 6 meses, então eu vou dar água na mamadeira? Não, vai dar água num copo, porque se você der água na mamadeira, o seu bebê pode fazer confusão de bicos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem que você gosta, deixa aqui o seu comentário se você já passou por isso, como que você conseguiu reverter e até a próxima.